Amo você como o sol, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Amo você como o sol, ilumina o meu dia, mas... Arrasou, Leiton, salve, valeu! Boa noite, gente. A gente tá aqui. Boa noite, todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes todos a mais uma noite de trocas de ideias, né? E agora a gente vai ter uma participação super bacana, que é de uma pessoa que trafega, assim, transita por várias áreas, né? Da teoria à prática, da prática à vida, da vida ao sonho, do sonho à realização, né? Então, a gente tem um convidado muito legal, muito especial, que é o Altemar de Monteiro, que eu conheço dos palcos, das coisas teatrais, mas ele vai falar muito mais coisa para a gente hoje aqui. E aí a gente sempre abre lendo aquela mini bio, então eu vou ler para vocês. O mini currículo do Altemar, seguinte: encenador, dramaturgo, diretor e fundador do grupo Nós de Teatro, grupo que atua há 18 anos na periferia de Fortaleza, mestre em artes pela UFC e doutorando em artes da cena pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisa teatro de rua contemporânea a partir das relações entre o corpo e cidade em seus atravessamentos periféricos e raciais. E, com tudo isso, ainda é uma pessoa que pesquisa e conhece esses assuntos que a gente convidou, que é como é que a gente faz para avaliar, dentro do campo da gestão, a gente precisa saber os resultados do que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo está chegando onde a gente está querendo, está conseguindo alcançar o que a gente planejou, ou está chegando em outro lugar melhor do que o que a gente planejou, não está chegando em lugar nenhum, né? Então, é preciso avaliar, é preciso a gente saber como é que a gente consegue conhecer essas realidades. E aí, chamo aqui Altemar de Monteiro, por favor, seja muito bem-vindo. Salve, meu povo. Obrigado, Selma. Salve, meu povo. Boa noite. Boa noite. A sala é tua, meu irmão. Vai lá. Saudade, né, gente, de encontros presenciais. Que chegue logo vacina, meu Deus do céu, doido para encontrar. Eu saudar assim, um monte de gente que eu já vi aqui, pessoas assim que eu tenho um carinho muito grande, que acompanham a história e que eu respeito pela seriedade do trabalho com a periferia. Agradecer a Selma pelo convite. Eu imagino, como não consegui acompanhar tudo, eu participei de uma aula da Monique, porque realmente a agenda dessa semana estava louca, assim, mas acho que o curso deve ter acontecido muita coisa muito bacana, né? E a gente hoje vai discutir sobre um tema e uma questão, mais que um tema, uma questão fundamental para pensar nos nossos processos de criação, para pensar nas nossas processos de gestão, organização das nossas ideias, das nossas metas, mais do que tudo, dentro dos nossos processos em arte, né? Queria dizer que, apresentando, depois da Selma apresentar minha mini bio, né, eu sou mais que tudo um artista, né? Então, eu tenho todas as questões que eu vou trazer hoje para vocês, elas perpassam no campo da pesquisa em artes, no que se refere, inclusive, à minha pesquisa de doutorado, que eu estou finalizando agora, daqui a 2 meses, eu já sou doutora, gente, podem me chamar. Já preciso atualizar minha mini bio, assim, já coloco como doutora, louca. E aí a gente vai falar muito a partir de uma perspectiva que é da perspectiva das artes, assim. Conversei com o Joaquim Araújo, mandar um beijo para ele. A gente trocou algumas ideias na semana passada, justamente para a gente poder se organizar em que tópicos e assuntos a gente iria construir isso, pensando que amanhã Joaquim também desenvolve a partir dessa questão, a questão da avaliação, né? E a gente viu que a gente, pensando no que nós podemos contribuir, né, no campo das nossas experiências, Joaquim, inclusive pode falar também, Joaquim está aí? Eu acho que ele vai falar um pouco mais a partir da experiência de gestão, com o Centro Cultural Bom Jardim, de coordenação de processos de formação, e eu vou falar muito a partir da minha experiência enquanto artista, enquanto diretor teatral de um grupo de teatro que está há 18 anos na periferia de Fortaleza, que é o Nós de Teatro, acho que alguns de vocês devem conhecer. Então, a gente vai o tempo todo estar permeado por uma questão diferencial, que ela é muito importante, que é a percepção da gente que é artista e acaba se tornando gestor ao mesmo tempo, porque é muitas vezes necessário a gente se organizar e tentar aprender a se organizar na produção, na mobilização de recursos. Beijo, Joaquim.
E aí a gente, às vezes, se força nesse lugar, mas a gente sabe que o nosso lugar, no geral, não é esse, né? A gente está muito mais interessado em pensar os processos criativos, em se colocar em cena, montar espetáculos, circular, fazer a vida girar a partir do que a gente está afim, né? Só que aí, 18 anos, enquanto numa labuta de teatro, que é o Nós de Teatro, né? Aí, obviamente, a gente foi aprendendo alguns manejos, alguns tracejos, assim, coisas que foram nos dando luz durante os processos, para poder a gente conseguir estar junto até hoje, enquanto grupo organizado, que tem uma sede na periferia da cidade, e que está aí já chegando aos 20 anos, com um trabalho continuado, um trabalho ininterrupto, a gente nunca deixou de estar juntos, né? Então, isso é muito diferencial enquanto teatro de grupo. Então, tudo que eu vou falar hoje perpassa um pouco essa dimensão. Então, é importante a gente ter esse filtro conceitual, porque ele vai nos ajudar a perceber de que lugar eu estou falando, assim, porque, de fato, eu sou um gestor, mas eu sou gestor de teatro de grupo, e eu estou muito mais dentro da cena, enquanto artista, do que pensando política de cultura, ou pensando outras possibilidades de articulação e inserção dentro do mercado da arte, ou do circuito da cultura, né? Então, hoje, a gente vai discutir de modo mais sistemático, organizei algumas coisas para mostrar para vocês, como que eu tenho pensado essas questões de avaliação dentro do Nós de Teatro, e como que eu tenho operado, inclusive, metodologicamente, dentro dessa organização. Porque no Nós de Teatro eu sou diretor artístico, mas também sou coordenador do grupo. Então, acaba que muitas vezes, aliás, eu diria que 40% do meu trabalho no grupo ele está relacionado a esse papel de gestão, né? Então, tenho ali uma equipe compartilhada, que a Kelly também faz parte, o Henrique também faz parte, a Amanda e a Nayana fazem uma assessoria nisso. Então, a gente se organiza juntos para que as coisas se encaminhem, dê certo, né? E os outros 60% eu diria que eu estou muito mais na cena, quebrando a cabeça para fazer as coisas da cena darem certo, tá? A gente tem 2 horas, mas, assim, eu queria dizer que eu não sei quais foram as outras metodologias que os outros professores apresentaram para vocês, mas quando eu estou nesses espaços, eu gosto muito de criar um espaço de interlocução, assim. Então, quanto mais vocês participarem, porque, tipo, essas coisas de aula na internet é terrível, porque a gente fica olhando para a tela com um monte de ícone, né? Tem uma fotinha e um círculo redondo, assim. A gente não sabe quem é que está do outro lado, se a pessoa está nos escutando, se ela está interagindo, e isso, para mim, é o terror. Durante 2020, eu dei muitas aulas, muitos cursos, mas era quase um imperativo ético. Liga a porra da câmera, meu povo. Isso eu estou falando para que quem quiser se sentir à vontade de ligar, isso é importante, porque minimamente nos aproxima, a gente consegue chegar um pouco mais perto de quem está aqui e sentir essas presenças, né? E aí a gente olha, sabe, tem um sorriso que vem, tem uma coisa que ela diminui um pouco essa distância, que é terrível da gente, entende? Olha, Lili, agora já me sinto mais perto da Lili, sabe? Então, isso vai trazendo outro corpo para as nossas questões. Ó, Gleilton, que eu estou morrendo de saudade, acabei de ouvir a música, agora te ver aí já traz um outro sentido aqui para a coisa. Mas, gente, fica à vontade, eu estou dizendo isso, mas eu sei como é que tem o correio da vida, tem outras coisas para fazer, tem criança, tem família, às vezes a gente está com 5 abas abertas ao mesmo tempo, dando conta de outras coisas, mas se vocês puderem, vai ajudar bastante nós, tá? E aí eu queria começar mesmo assim, abrindo mesmo a fala. Eu nem queria começar falando, eu queria fazer uma rodada inicial para saber quem são vocês, o que é, assim, de forma muito breve, a gente não vai aqui fazer apresentações longínquas, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouco, para a gente começar a discutir, o que quem é você na fila do pão, né? O que é que você está fazendo da vida, por que você está aqui hoje, né? E o que é a avaliação para você? Eu queria, assim, essa palavra-chave. Se você tivesse que definir, a avaliação é isso. A partir das suas práticas, dos seus trabalhos, o que você traria já como provocação inicial? Queria ouvir vocês, que aí daí a coisa dispara. Só somos 12, então dá tempo de todo mundo falar em uns 2 minutinhos. Pode ser? Quem começa? Olha, ela já começa a aula interativa, né? Tem gente que já tá me odiando aí em casa. Puta que pariu, o que é que eu tô fazendo aqui? Vou puxar o cordão aqui, então. Vamos lá. Puxa. Meu nome é Selma, eu sou gestora, doida para voltar a ser artista da prática, mas ainda gestora, né? E é isso aí. A ideia
pensei nesse curso, e também estou pensando como avaliar esse curso, viu, Altemar? Assim, vai me ajudar assim. A gente está sempre, cada coisa é diferente, então a gente não é uma receita de bolo avaliar, né? Então, a gente tem uma pergunta que a gente tem que responder, a gente tem que descobrir como é que a gente vai responder essa pergunta. E é isso aí, sou artista de teatro, para quem não me conhece, e sou gestora cultural. Então, é isso. Isso é o que é avaliação para você, assim, em linhas gerais? Assim, avaliar é o quê? Avaliação. Avaliar como eu disse, é conhecer se a gente... Para mim, avaliar pressupõe que eu quero chegar num lugar, entendeu? Para poder avaliar. Então, avaliar significa, primeiro, se eu conseguir chegar no lugar, avaliar também o processo, se o que eu estou fazendo, eu estou conseguindo o resultado que eu desejo. Então, avaliar para mim é se conhecer, é conhecer o que eu estou fazendo, é conhecer onde eu estou caminhando, é conhecer onde eu quero chegar, é conhecer onde eu cheguei. Para mim, avaliar é se conhecer. Uma autoavaliação, né? Ótimo, ótimo. Estou aqui anotando para a gente poder seguir a conversa a partir dessas perspectivas que elas vão dar material para nós. Massa. Segue. Pois massa, agora Me inscrevo, já tem alguém inscrito? Pode ser eu, minha gente. Vai, Gleilton, depois a Lili. Vai, Cleide. Bom, boa noite a todos e todas, a todos. Né? Primeiramente dizer que estou adorando esses encontros, né? Muita saudade também dos encontros, das rodas, dos abraços, enfim. Mas, pelo que estamos vendo aí, né? Em breve nos encontraremos nessas ruas aí, talvez, né? Mas vamos nós. Saudando também aqui o Altemar, grande, maravilhoso, que conheço todos do nós, assim, pessoas maravilhosas. Vamos lá, me apresentando, né? Eu sou o Gleilton Silva, sou um ativista, né, periférico, negro e um atuante nas artes de rua, nas artes públicas em Fortaleza. E também, às vezes, eu me estendo assim, para outros municípios, enfim, né? Sou bem transitório assim, né, em relação a isso. Você Bom, tá em onde? relação à pergunta, um olhar assim, sobre avaliação, né? O que me vem assim, é massa essas provocações, né? Na verdade, são pontos bem interessantes para a gente ir buscando o norte, né? Para a nossa caminhada, né? Mas o que me vem ao tema avaliação me vem como buscar buscar um sentido de algo, sabe? É como se, tipo, lançar meu olhar sobre uma coisa e buscar avaliar aquilo, é buscar um sentido. Para mim vem isso, assim. E nesse sentido está muito ligado ao conhecimento, né? Sentido, eu avalio para poder conhecer e aquele conhecimento ser um alimento para mim. Né? Você está me ouvindo? Eu acho que é isso. Leilton, você me ouve? Você está me ouvindo, Leilton? Não, né? Vocês me ouvem, né? A gente está te ouvindo. Gleilton, está ouvindo a gente? Responde aí. Eu estou ouvindo. Vocês ouviram? Ouvi. Deu para ouvir? Você consegue me ouvir? Mas é porque está muito baixinho no meu celular. Você consegue me ouvir, Altemar, falando? Eu consigo, Altemar. É porque tá baixinho, assim. Tá, eu só queria te fazer uma pergunta, já, assim, porque você usou a palavra sentido. A palavra sentido para ti, ela está relacionada a um sentido semântico ou sentido de orientação? O sentido esquerda, direita, frente, trás, o que é? Isso, tá no sentido de orientação. Me vem muito isso, no sentido de orientação. Saber onde piso, né? Saber em que lugar eu estou chegando, saber com quem estou me relacionando, né? Vem muito nesse sentido. É um olhar aberto e vou receber, ou para o que estou recebendo, né? Então eu te faço uma pergunta. A avaliação, ela orienta um caminho, ou a orientação é que avalia? Eu acho que essa é a grande chave da coisa, né? Eu acho que é o grande ponto da questão. Porque... Gente, guarda essa palavra. Orientação, ela vai ser muito importante para a gente. Tá? Quem mais? Lili? Vamos nós, né? Boa noite, gente. Eu sou Lili Aragão, sou produtora cultural e
e agora iniciando na gestão, né, na gestão cultural, no equipamento da cultura do Estado. E a avaliação, para mim, Altemar, ela faz com que a gente veja se a gente conseguiu alcançar o objetivo, a meta do que a gente se propôs a fazer, né? A ver se, a avaliar também se esse resultado foi executado de uma boa forma, né? Se alcançou realmente os objetivos ou foi para além dos objetivos, porque a gente às vezes alcança muito mais coisas com o que a gente está fazendo, e isso é muito bom, né? A gente sai de outras perspectivas, de outros pontos de vista e consegue conquistar muito mais outras coisas. Então, acho que para mim a avaliação ela é isso, ela é para que a gente também perceba as dificuldades e perceba os percalços que a gente possa encontrar nos processos, né? E mudar, né? Tem a oportunidade também de mudar, de se reinventar e é isso, eu acho que é isso. Finaliza aqui a minha fala. Obrigada. Valeu, Lili. Próximo. Boa noite, sou Boa. Glauber Matos, trabalho com produção cultural, atuo também no interior, né, que, ao meu ver, é uma periferia, né, dentro dessa perspectiva de capital, né, de centro. Qual o Então, interior? Senador Pompeu, Sertão Central. Conheço. Se fechar os olhos e botar o dedo no centro do mapa do Ceará, dá lá. Ó, Então, assim, aí atuo em diversas áreas, mais voltado para a área da cultura popular. Inclusive, já tivemos um contato o ano passado, quando eu tive a oportunidade, né, de fazer a produção do Festival Popular de Teatro. Quer dizer, o ano passado não, né? Porque ano passado novo. Foi um ano morto, 2019. Então, assim, e trabalhamos juntos lá no polo do Conjunto Ceará, em que eu, juntamente com a Denise, né, a gente promoveu a apresentação de vocês, do espetáculo de vocês, né? Isso, Então, Poeta Vivos. para a gente é um reencontro, apesar da gente já ter se encontrado em outros momentos, né? Mas é dizer que, para mim, é gratificante estar aqui. Selma, parabéns pelo curso, né, por essa oportunidade que está sendo dada, inclusive abrindo portas, né, porque não só eu do interior, apesar de atuar muito na capital, mas eu tenho visto que a lei, né, dentro dessa perspectiva do projeto, ela ampliou novos horizontes, então foi dada a oportunidade a outras pessoas também do interior de estarem participando, né, desses momentos construtivos de formações. Como você bem falou no início, a gente está aqui assistindo tipo 5 aulas, né, ou 5 lives, enfim, a gente está, de uma certa forma, se desdobrando, né, para participar de mais coisas, mas sempre tirando o nosso proveito, avaliando, né, dentro dessa perspectiva aí, colocada no início, o que é que a gente está... Hoje a gente tem essa percepção de avaliação, o que é bom para a gente, e a gente não faz mais só por fazer, né? Então, essa perspectiva de avaliação vem de escolha. Ela delimita, de uma certa forma, escolhas e caminhos a serem alcançados, traçados. Ótimo. Obrigado, Glauber. Quem segue? É a Monique aí que vai falar agora. Vamos ver lá, vocês estão me vendo, né? Estava preparado para a câmera, não? Mas vamos lá, jogar a cara. Oi, gente, boa noite. Eu sou Monique Souza, gestora, produtora, medialivista. Se tiver aí o que rolar, estamos aí na atividade. O que é avaliação para mim, né? Avaliação é você chegar a um diagnóstico, né? De o que aconteceu, onde conseguiu
chegar ou o que não foi legal. Acho que, para mim, a primeira palavra que vem é um diagnóstico. Acho que é isso. E vamos Mas aí. por que diagnóstico? Diagnóstico, ela tem um lastro aí meio, quase como se fosse um médico cirúrgico, né? Tipo, eu vou ali perceber o que está acontecendo ali, para de modo cirúrgico pensar algo. Por que você acha que tem a ver com diagnóstico? Eu não me ligo muito essa questão do diagnóstico ser só algo médico em si. Eu acho que o diagnóstico é uma coisa mais detalhada, né? Não sei se vem essa palavra sinônimo para mim, diagnóstico, porque eu gosto dos detalhes, aí talvez a avaliação para mim tem que ter detalhes, aí é o ponto de ser um diagnóstico, de fato. Pode ser Entendi. isso. Massa, Monique. Eu estou fazendo perguntas para provocar vocês, tá, gente? Não é para Adoro. Adoro. Seguindo. Obrigado, Monique. Ana Célia, pode falar aí, Ana Célia. Boa noite, gente. Buenas. Hoje consegui chegar cedo. Cadê você? Estou vendo agora. Eu? Oi, continua. Pronto. Sou Ana Célia, sou do município de Hidrolândia. Não sou de Fortaleza, como os demais. Sou do município de Hidrolândia. Estou gestora do Ponto de Cultura Estrela das Artes, que foi um desafio esse ano, porque, na verdade, o grupo estava um pouco, vamos dizer assim, sem rumo, porque a maioria dos participantes estavam morando fora, então a gente acabou deixando por um tempo o grupo um pouco abandonado, e há um ano atrás nós resolvemos pegar novamente isso para não perder esse ponto de cultura na cidade, porque ele já fez muita coisa boa aqui. Só que a gente entrou com uma nova direção, e ao mesmo tempo fomos pegos com a pandemia. Imagine aí, a loucura, né? Inclusive, até ajeitar a documentação, resolver problemas de como era que nós estávamos com relação à Secult e tudo, contas atrasadas, inclusive com a Secult, mas isso tudo no período de pandemia. Aí o que é que a gente faz? Um sacrifício. E quando você pegou e falou em avaliação, eu lembrei muito, Altemar, o seguinte, quando a gente fala em questão de avaliação, eu lembro muito da palavra, todo mundo fala que vamos ter um foco. Mas para mim ter um foco e chegar naquele objetivo, eu tenho que analisar o que é que eu faço para poder chegar nesse objetivo, no que eu quero. Aí é onde vem a avaliação. O que é que eu fiz e o que é que eu faço, ou o que eu deveria fazer para chegar nesse objetivo, o que eu realmente quero. E essa avaliação é uma coisa que eu estou fazendo constantemente na minha vida, desde que eu assumi a presidência da nossa associação. Por quê? Quando eu assumi com um objetivo, de colocar tudo nos eixos e fazer com que a associação voltasse a funcionar e tivesse realmente resultados. Aí foi onde que você me pegou. O que é que a gente fez até aqui? O que é que nós estamos fazendo e o que é que nós ainda vamos ter que fazer? Então, é aí que eu me pego muito todos os santos dias nessa palavra avaliação. Eu espero que eu tenha... Não, tá ótimo. Eu não conheço Hidrolândia. Fica perto de quê? Toda vez eu tenho que explicar onde é a Hidrolândia desse jeito. Pelo amor de Deus, morro de vergonha. Fica entre Ipu e Santa Quitéria, limite com Varjota e Catunda. Você pega essas 4 cidades, Hidrolândia fica no meio, não tem erro. Arrasou. Massa. Espero conhecer em breve. Quem faltou, gente? Inclusive no Festival Junino, porque eu sou quadrilheira, viu? Saí da E vai ter quadrilha esse ano, já sabe como é que tá isso? Tá dependendo da vacina. Estou com 2 bracinhos aqui preparados. Eu tenho lido uns textos que dizem que tem umas análises aí dizendo que as quadrilhas juninas vai ser o novo carnaval, né? Porque esse ano não vai ter carnaval, e é possível que a gente comece as festas com o movimento junino, né? E aí o que vai ter de turismo se deslocando para essas cidades, que são as cidades dos festejos juninos, vai ser muita coisa. Mas eu mesmo vou ter que me desmonte. Eu estou muito confiante que tenha São João e de uma forma segura. Porque eu lhe digo forma segura porque eu tive Covid, eu sei o que é essa coisa ruim. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Mas
eu estou confiante que tenha São João para a gente poder voltar a viver, que é um negócio complicado. Vai ter, vai ter. Gente, quem falta? 2 minutinhos para a gente ir encerrando. Quem é você e o que é a avaliação? Vi que o Luiz Fernando acabou de entrar. Já podia chegar falando, Luiz Fernando. Quem é você? Então, a Dani, não vou poder abrir a câmera no momento, mas, enfim, Dani Marinho, sou atriz, gestora cultural do bando Somos Todas Marias. Eu acredito que a avaliação ela tem assim, um caráter flexível, no sentido de... Porque, obviamente, para tudo que a gente realiza, a gente tem um objetivo. Só que esse objetivo ele pode mudar. Ele pode mudar daqui a uma semana, mas ele pode mudar daqui a uma hora, dependendo do que a gente encontra, assim, né? Então, eu acho que a avaliação ela precisa ter um caráter flexível, né? Nesse sentido. Já aconteceu, obviamente, por exemplo, um exemplo, né? De eu chegar para dar uma aula e, de repente, ter uma turma somente de gestantes. E eu, tipo, não tinha preparado uma aula para gestantes. Então, foi aquele momento que, tipo assim, o que eu tinha pensado, ele teve que mudar rapidamente, tá entendendo? Para que, ou seja, a avaliação foi naquele momento. Eu cheguei, você vai dar aula, mas vou dar para mulheres, porque eu tenho tinha até então um foco muito com mulheres. Mas quando eu cheguei, eram mulheres gestantes. Então, o que eu tinha pensado antes mudou. Então, a avaliação foi assim, rápida, né? Então por isso que eu digo assim, a avaliação, esse poder flexível, ele precisa estar ali direto. Ele pode acontecer, como eu já falei, por uma questão de segundos, de você chegar e precisar naquele momento, né, mudar alguma coisa, ou mesmo por uma questão que, se tudo ocorreu do jeito que você colocou, ele vai acontecer de forma ou semanal, ou mensal, mas que ele precisa ter esse caráter flexível, né? Sem ser um Ótimo. caráter engessado. Essa é uma palavra muito boa, flexibilidade. Sem deixar de ter rigor, né? Acho que é importante, porque às vezes a gente confunde flexibilidade com falta de rigor. Acho que é uma questão boa para a gente também desenvolver hoje. Mas estou guardando aqui. Obrigado, Dani. Quem segue? Mais alguém quer comentar, gente? Verônica, Vanessa, Luiz, Joaquim, se quiser participar, Gabriel. Vamos lá, gente. Quem está afim, quem está podendo falar agora? Então, eu vou começar, então, umas apresentações aqui de umas coisas, e aí, se vocês quiserem participar em outro momento, vão ser bem-vindos também. Deixa eu ligar aqui uma coisa, peraí. Acho que a Vanessa está ligando a câmera dela, ó. Vanessa, você quer falar? Quero. Vanessa. Quero me apresentar para vocês e falar só um pouquinho, rapidinho. Dizer que eu estou tentando participar desse curso, porque a loucura da vida não está permitindo muito me apresentar. Eu sou Vanessa Cavalcante, sou moradora do Bom Sucesso, amiga da Kelly Brown, pupila da Kelly Brown, e estou aqui querendo aprender e compartilhar também com vocês, tá? Abraço. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Mais alguém? Então, vamos lá. Eu queria... Boa noite. Oi, tudo bem? Eu sou a Verônica. Oi, Verônica. Começa a apresentação, eu falo depois, então. Não, pode falar, Verônica, pode falar. Tudo bem? Boa noite. É porque quando eu entrei cedo, tem um probleminha na internet, não estava dando para me conectar. Bom, vocês estavam se apresentando, né? Eu vou me apresentar. Eu sou Verônica Salvino, eu sou atriz. Eu sou fruto do CPBT, tá, gente? Na época, eu fiz o CPBT com a Neidinha Castelo Branco, né? E nós tivemos um espetáculo, o nosso espetáculo foi o 32, e eu participei também da segunda versão do Retalho. Eu fui convidada para participar. Então, assim, eu entrei nesse curso porque eu amo a cultura e eu quero continuar, né? Nessa parte da produção. Eu trabalho, assim, como voluntária
com as comunidades, eu gosto de fazer oficinas, tá entendendo? Juntar as pessoas, para poder a gente ensinar um pouco e levar esse prazer do teatro. A minha linha é mais o teatro, ok? Então, eu estou aqui para aprender mais e poder contribuir no que for possível, tá? Sim, também gosto muito de escrever. Ótimo. É isso. Verônica, e avaliação? O que é avaliação para você? Você está falando... É porque eu entrei e já tinha começado. Você quer que eu fale de avaliação como? Avaliação do trabalho? Para você, quando você ouve essa palavra, avaliação, o que significa para você avaliação? Entendi. Bom, num sentido amplo, a avaliação, para mim, é como se fosse o resultado, a consequência do que foi apresentado, do trabalho que foi apresentado. Vamos supor, eu gosto sempre de falar assim como um exemplo. Se a gente vai fazer uma avaliação de um curso, eu gosto de ver o quê? O que foi que nós pudemos contribuir e o que aprendemos com aquilo. Porque eu acho que o mais importante é justamente essa troca de conhecimento. E sempre estamos apresentando. Então, a avaliação é o que ficou de bom e o que ficou de alerta, né, no determinado local que a gente fez. Olha, essa palavra é boa, alerta, né? Alerta é uma palavra boa para a gente poder chegar em lugares. Obrigada, Verônica. De nada. Espero que tenha sido. Obrigada. Sim. Alguém mais, gente? Boa noite, eu sou Kátia de Souza, moro no Montese e estou aqui para aprender mais. Estou achando muito proveitoso o curso, né? As colocações, estou acompanhando com atenção. A avaliação, ela assim, serve para a gente, de quando executado um trabalho, você vai avaliar o que foi feito, né? À luz do que você tinha planejado, e essa avaliação vai te dar também parâmetros para o que você vai, para o futuro, para o próximo, para o que você for ainda produzir. Então, você tem essa referência. Você tem que fazer um planejamento, né? Você vai avaliar, e essa avaliação te dá luz para tudo mais que você vai fazer dentro dos seus projetos, suas ações. Assim, resumindo, para mim, a avaliação é isso. E é um prazer conhecer vocês. Boa noite. Boa noite. Adorei também a palavra parâmetro. Parâmetro também é uma palavra que eu gosto, porque ela pressupõe alguma espécie de guia, alguma espécie de norte, como o Leilton usou mais cedo a palavra norte, embora ultimamente eu prefiro usar a palavra sul, é o que nos dá um sul na vida, mas e que propõe algum tipo de orientação, né? Então, o parâmetro, ele é também algo que baliza e faz com que a gente consiga construir algum tipo de juízo a respeito da experiência, né? Mas vamos seguindo. Alguém mais? Dou-lhe uma. Então, vamos nós. Gente, então, eu vou começar aqui a apresentar algumas questões para vocês. Eu não sei se já começou a aparecer. Apareceu para vocês? O que tem escrito aí? Avaliação de ações... Apresentação de materiais, tá? Bom, se você puder botar a tela cheia, fica melhor. Tá, espera aí. Então, eu queria trazer algumas questões para vocês, assim, porque, na verdade, o que mais me interessa hoje é pensar com vocês o que é a avaliação, né? Porque tem uma questão de ordem muito pragmática que envolve o campo do conceito. E, para mim, sempre me interessa pensar em conceito, porque é sobre o conceito que a gente está guiando os nossos princípios éticos, os nossos valores, as nossas ações, tudo isso está balizado por um parâmetro, utilizando a palavra que foi usada agora há pouco, que é um parâmetro conceitual. Às vezes a gente acha conceito algo da ordem das ideias, ou que entra dentro de algum tipo de seara que é intelectual, mas não. Para mim, conceito é o que vai nos ajudar a poder pensar no que nós estamos fazendo. E ele diz, antes mesmo da gente querer fazer o conceito, ele já opera na nossa existência, na forma da gente atuar com as coisas. E aí, eu queria trazer para vocês uma avaliação sobre a perspectiva das artes, como eu já falei. Para mim, enquanto artista, a noção de processo, ela é muito importante. Alguns de vocês já falaram o tempo todo aí que a avaliação, ela está vinculada
ao processo, a esse acontecimento, a esse percurso, a esse caminho, e a esse olhar que a gente dá para o que está acontecendo ao longo do processo. Mas quando a gente está dentro do processo de criação em artes, a dinâmica do processo, ela é fundamental, porque tudo nas artes, ela acontece no campo processual, seja a montagem de um espetáculo, seja uma oficina, seja uma pesquisa, seja um processo de imersão. Diversas metas no campo da cultura, elas o tempo todo estão tocando em dinâmicas do sensível, dinâmica das artes, que não necessariamente são bases conceituais para a gestão de cultura, elas são bases fundamentais para os processos criativos em artes, que envolve sensibilidade, envolve tempo, duração, envolve erro, acerto, envolve uma série de dinâmicas que o tempo de um processo é que vai dizer. Então, avaliar, para mim, como eu falei agora há pouco, vai estar sempre aqui a partir de uma perspectiva das artes. E as artes sempre pensando também que ela não é um processo deslocado do processo que é a própria vida. A vida também, ela tem, e eu gosto muito de pensar a vida hoje em dia como um processo de construção de dramaturgia. A vida tem a sua dramaturgia. A gente acorda cedo ou não, faz as coisas durante o dia, faz as coisas à tarde, à noite a gente se encontra para isso aqui. Então tem uma narrativa que está sendo construída na vida da gente, e que vai nos levando para um caminho, ou vai nos levando para outro, a depender das escolhas que a gente faz. Alguém utilizou essa palavra, que eu gosto bastante também, a respeito de escolhas, embora eu acho que nem tudo é escolha. Às vezes a gente é levado a fazer determinadas coisas, a gente tem um contexto, sobretudo quando a gente está falando de periferia, de corpos racializados, de corpos LGBTs, das mulheres, que a gente vive violências historicamente semeadas, dentro da cultura, inclusive, que ela muitas vezes nos força a executar coisas que não está dentro do campo das nossas escolhas. Mas a gente pensar processo, tá tudo bem? Vocês estão... Vou te perguntar uma coisa, você não está projetando nada agora não, né? Você parou a apresentação. Não, pois não está saindo, acho que saiu da tela, faz um tempinho aí, estava esperando uma pausa para te perguntar. Gente, o que está acontecendo? Então... Deixa eu começar de novo. Eu vou fazer, peraí, eu vou fechar aqui e abrir de novo, que eu vou fazer de um jeito que vai dar mais certo. Rapidinho. Mas, na verdade, são algumas palavras-chave que eu quero que vocês vão guardando, que vai ajudar a gente. Um instantinho. Vai dar certo agora. Agora, aparecendo? Está rodando aqui para começar. Ainda não tem a imagem da apresentação, não. Tem só o teu ícone. Processo de vida. Apareceu. Isso, exatamente. Pensando que a nossa vida também ela é constituída de processo, né? O tempo todo a gente está construindo coisas, vivenciando narrativas. Parou de novo. Quando você começa a falar, tenta fazer, compartilhar uma guia. Está compartilhado uma guia agora. Uma guia, Está como guia? Está como guia. Porque acho que quando você começa a falar, aí sai da imagem e volta para ti, entendeu? Tá? Olha que estranho. Olha, isso normalmente não acontece, não. Vamos lá. Agora ainda ocorreu um erro, aqui apareceu para mim, ocorreu um erro ao compartilhar a sua tela. Se você quiser mandar aqui rapidez o arquivo para mim, eu compartilho e você fala, beleza? Ok. Deixa eu mandar aqui, então. Eu te mandei agora no WhatsApp. Vou lá ver. Agora, não está aparecendo? Continua sem aparecer? Tá só pela tela preta aqui, ó. Então você apresenta, então, por favor. Não sei o que está rolando.
Agora vamos ver se eu consigo. Vamos avaliar se eu consigo apresentar. Peraí. Apresentar. Só um minutinho, por favor. Caramba, cadê a apresentação? Não estou conseguindo também, ó. Oxente. Interessante, né, rapaz? Apresentar agora, não tá vendo? Não tá, não. Quando eu coloco o guia, ele não vai. Quando boto tela, ele não vai. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui mais uma vez, então. Agora, está aparecendo alguma coisa? Chegou alguma coisa para vocês, gente? Só a tua bolinha. E não tem informação nenhuma. Eu vou fazer uma experiência aqui, ó. Eu vou colocar ele como uma guia para ser aberta pelo... Peraí, agora vai rolar. Estou colocando ele como uma guia do Chrome. Agora apareceu o processo de vida. Fala aí. Isso, era o que eu estava mostrando. Apareceu para vocês? Apareceu o teu fundo de imagem. Processo de vida, apareceu? Altemar, quando você fala, ela sai da apresentação, ó. Gente. Eu já consigo passar aqui, se você quiser. Então, vamos lá. Passa aí você, então. Para aí, tá... para a tua que eu vou passar, beleza? Ok. Ver se todo mundo consegue ver. Pronto, está aparecendo aqui. E você está falando, né? Não mudou nada, não. Posso seguir? O que é que eu faço aqui? Vou adiante? Pode seguir. Aí, gente, como eu estava falando sobre o processo de vida, de que a gente está nessa construção de uma narrativa sobre si, de uma narrativa... O tempo todo, a gente, quando eu estou falando aqui de uma dinâmica das artes, ela não está destituída da gente olhar para a própria vida. A gente, na nossa vida pessoal, a gente está avaliando escolhas, avaliando percursos, avaliando quais são os próximos passos, diante, muitas vezes, dos nossos... Mais do que os objetivos, né? Eu fico muito mais afim de pensar no quais são os nossos desejos, assim. Porque quando a gente está tratando em arte, me incomoda muito a palavra objetivo, isso por conta de como ela carrega uma força de seta e alvo, quase como se a gente tivesse um alvo e uma seta, e essa seta precisa atingir o meio. E atingir esse meio é uma força política que ela opera muitas vezes sobre nossos corpos com quase com uma precisão de um diagnóstico, quando a Monique utilizou essa palavra, que isso para a gente, em processos de arte, ele muitas vezes não é muito saudável. Por quê? Porque ele opera como algo que corta a possibilidade de, no erro, a gente descobrir outro alvo, da gente descobrir, inclusive, outras possibilidades. Muitas coisas dentro dos processos criativos em arte e dos nossos processos da vida, eles só são descobertos a partir do erro, a partir da possibilidade da gente desviar exatamente o caminho, desviar o percurso da flecha e descobrir outros alvos, descobrir outras miras, outros corpos e outras possibilidades de existência. Então, a palavra objetivo, eu já começo mencionando ela, porque ela é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque os processos de criação em arte, eles não são objetivos claros que a gente vai seguir como uma meta muito bem definida, porque é na possibilidade de criação, é na possibilidade de erro que a gente vai encontrar algo. E aí eu trago para vocês essa imagem, que é uma imagem que circulou
muito na virada de 2018 para acho que foi de 2017 para 2018. Essa é uma foto do Réveillon de Copacabana. Não sei se vocês lembram dessa imagem, de quanto ela circulou nas redes sociais, exatamente por conta da capacidade que ela tinha ali de construir diversas leituras sobre uma determinada imagem. De modo mais didático, eu queria também que vocês falassem um pouco sobre essa imagem, o que é que ela passa para vocês, para a gente abrir, inclusive, um debate sobre o que significa essa relação de objetivo, de processo de vida, de foco, de seta, de alvo, e da complexidade de vetores que constroem uma trama, da possibilidade da gente olhar as coisas por ângulos e perspectivas muito mais diversas do que somente uma. Vocês lembram dessa imagem, de como que ela tocou vocês ali em 2018? Vocês estão me ouvindo? Câmbio, tem alguém aqui? Salve! Eu tô aqui, eu não tinha... Eu também estou aqui, eu. Você lembra, Glailton, dessa imagem? Viu, Altemar? A imagem ainda não chegou aqui. Não, vocês não estão vendo, gente, a apresentação? Aqui está rolando para mim. Selma está apresentando. Eu estou vendo. Está de boa aqui. Na realidade, eu não recordo de ter visto essa imagem. Pronto, pessoal, eu estou vendo. O que essa imagem te remete? Se você puder aumentar um pouquinho mais, Selma, ela... Espera. O que ela te remete? Eu acho que é o contraponto, né? Vou chamar do processo de vida, talvez. Né? Você vê, enquanto todos estão comemorando em grupo, existe uma pessoa à margem, eu vou chamar assim, do efeito comemoração, de abraços, né, isolado, e com o olhar, talvez, assim, eu imagino que sejam os fogos, outra visão, outra percepção desse momento festivo, né? Então, eu talvez não tivesse nem o que está comemorando aí, mas ele está curtindo o momento dele. Eu acho que ele se isola, busca esse encontro de eu. Tá? Eu estou aqui contigo, eu também estou festejando a minha maneira. Uhum. Então, acho que é isso. Então, você imagina esse festejo mais solitário, né? Vanessa fala que remete a contradições sociais, a situação da infância no Brasil. Por que, Vanessa? Quem mais tem um olhar diferente sobre a imagem, diferente do Glauber? Eu não conheço a imagem, essa é a primeira vez que eu estou vendo a imagem, mas o que me remete aqui é uma imagem de solitude, né? E o que também o que mais destaca também aqui no ponto de vista é você ver todo mundo de branco lá atrás, então ali tem uma crença que eu acredito que também ele não tem essa perspectiva dessa crença nesse exato momento, ele está ali para aquele momento, porque é um momento especial para ele, é diferente esse momento para ele, entendeu? É um momento diferente para ele que ele está. Eu acredito que ali ele esteja observando os fogos de artifício, que é uma coisa muito diferente para mim também, assim. Eu vim ver já adolescente fogos de artifício, então para mim foi um show de luzes, de cores que eu só vi mesmo no Ano Novo, que a gente ia para Beira-Mar para ver na verdade, o primeiro queima de fogos que eu vi foi na Messejana, quando a virada do ano foi na Messejana. E aí eu tinha visto essa coisa linda, porque senão é só mesmo pela televisão, e é diferente, né? Você tá ali. E a simplicidade, né? De ele estar na água, né? De ele tá ali no momento dele, curtindo, né? E atrás é um outro cenário, né? É uma outra festa, são outras... Acho que é outras perspectivas lá atrás, do meu ponto de vista. Certo. Ana Célia. O Glauber quer comentar alguma coisa? Essa foto, se eu não estou enganada, ela foi feita num Réveillon. Eu não me recordo se foi de um Réveillon de Fortaleza ou foi uma foto do Rio de Janeiro. De Copacabana. Copacabana mesmo, de 2017 para 2018.
E foi uma das fotos mais comentadas dia 1º, no dia seguinte a esse evento. Teve uma repercussão muito grande. Mas quando eu vi essa foto, assim, eu me apaixonei por ela. Por quê? Porque enquanto todo mundo estava preocupado, era nas redes sociais, em postar, tirar fotos e se apresentar para os outros, essa criança, ela mostra o momento dela. Eu estou aproveitando o momento. Os outros se preocuparam muito mais, que a gente vê uma sequência de celulares, o povo preocupado em tirar as fotos, em postar nas redes sociais, em mostrar para os outros que estavam bem, né? Entre aspas. E a criança aí, a simplicidade dessa criança é muito grande, gente. O olhar, o jeito dela, ela realmente está aproveitando o momento. Se duvidar, vivendo muito mais do que esses outros aí, tudo. Só complementar também, talvez até mesmo uma fala, enquanto as pessoas também talvez se deslocaram para ir para festejar, isso aí é o playground dele, né, entre aspas. Então, isso aí é a casa dele, né, acho que é até um complemento à fala da Lili, né, em que ela fala, então, enquanto está todo mundo nesse festejo aí, ele está festejando os fogos que ele não via, né, que ele não conhecia, talvez. Então, na realidade, a perspectiva do olhar, enquanto está todo mundo voltado, vamos chamar assim, para a cidade, ele está voltado, está de costas para o que todo mundo está vendo, né? Então, tem essa leitura também, né, de costas a costas, né? Então, ele está dando as costas para as pessoas, digamos assim. Né? Selma, queria falar também? Bom, a Ana Célia falou desse ponto que eu ia falar, que era da selfie, né? As pessoas não estavam, aquele grupo principalmente ali, não estava apreciando, enquanto o menino está... É um encantamento que esse menino está passando, né? E é um encantamento do cotidiano dele, porque essa praia ele toma banho, ele não vestiu roupa branca nenhuma, ele está de short preto, é a roupa que ele toma banho todo dia, né? Então, talvez para ele saiba que era um momento, era um movimento especial, mas é Copacabana, tem sempre um movimento especial em Copacabana, mas essa foto ela é muito simbólica, cara, eu não conhecia também, eu não me lembro dessa foto, não, mas ela é muito simbólica, ela mostra uma pá de coisas aí, desde esse isolamento, porque também mostra a coragem do menino. Esse menino, ele entra no mar, não tem mais ninguém tão dentro do mar como esse menino. Ou seja, essa é a casa desse menino, como foi dito, o playground. Ele está encantado, porque ele está num momento de encantamento, ele tá nem aí para essa galera, ele está no momento dele. E, ao mesmo tempo, ele está distante de todo mundo. Se tirar todo mundo dessa foto e deixar só esse menino, essa foto já diz tudo, porque é o que ele está sentindo naquela hora, é assim que eu vejo. Mas por que é a casa dele, Selma? Como assim? Eu sinto que é a casa dele porque ele está mais à vontade do que todo mundo. Ele não se preparou para esse momento, ele não está de roupinha de Réveillon, entendeu? Ele entrou no mar mais do que os outros, ele está com o cabelo molhado, ele está tomando banho, cara. Então, para mim, ele está tomando banho. Pode até não ser a casa, entendeu? Mas ele não está lá para o Réveillon. Para mim, esse menino não está aí para o Réveillon. Para mim, né? Eu estou sentindo ele à vontade. Ele está mais à vontade do que os outros. Os outros estão lá, não quiseram molhar a roupinha. Ele está aí tomando banho. Ele estava tomando banho. Alguém mais quer comentar? Gente, essa foto realmente, ela teve um impacto muito grande de 2017 para 2018, como a Ana Célia falou, ela realmente entrou num circuito de viralizou, e ela tem um impacto político de muitos debates que foram feitos em torno dela, né? Primeiro sobre o anonimato, de que ninguém sabe quem é esse menino. Depois dessa história, ela teve um desdobramento político assim, de muito impacto, porque essa foto viralizou e o menino nem sabia, nem a mãe do menino, então teve diversas questões jurídicas que foram colocadas em torno disso, mas mais do que tudo sobre o imaginário que se constrói a partir da nossa expectativa enquanto pessoa que olha, né, sobre uma par de coisas que a imagem diz antes mesmo da imagem existir. A gente não pode esquecer que se trata de uma criança preta.
Se fosse uma criança branca, nessas mesmas condições, nessa mesma situação, nessa mesma estrutura, o nosso olhar e as coisas que nós estaríamos dizendo seria completamente outra. As narrativas que nós construímos sobre a foto, mesmo que ninguém aqui tenha citado, que se trata de uma criança preta, ela é atravessada, mais que tudo, pelo nosso imaginário do que significa uma criança preta na praia tomando banho. Então, essa é uma questão que ela traz para a gente um paradigma da imagem, que é um paradigma da imagem contemporânea no geral, como um todo, não só essa imagem como o lastro do racismo no país, ele constrói a nossa subjetividade, a forma com a qual a gente consome uma determinada imagem, mas ela também nos propõe, desde então, e é isso que me interessa, a um debate sobre a perspectiva do que é contexto. Aí você pode descer um pouquinho, Selma, por favor. Que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês a partir da imagem mesmo. O que cria um contexto? E como avaliar contextos? O que nesse exato momento, quando a gente olha essa criança na praia tomando banho, é um fator primordial para a gente estabelecer o contexto dela? A gente pode falar do Réveillon, a gente pode falar do selfie, como vocês disseram, pode falar das pessoas de costa para o mar, pode falar das roupas brancas, pode falar de diversas coisas sobre isso, mas tudo isso é um contexto. O que é mais contexto dentro dessa imagem? O que circunda essa imagem como um contexto antes mesmo do contexto existir? É uma pergunta mesmo, assim, para vocês, para a gente começar a pensar um pouco. Porque dentro da perspectiva de avaliação, principalmente quando a gente está interessado em produzir uma espécie de avaliação qualitativa, não uma avaliação quantitativa, a palavra contexto ela sempre salta, porque você não pode avaliar um determinado acontecimento sem circunscrevê-lo dentro de um determinado contexto, de onde aconteceu, que horas aconteceu, quem eram as pessoas envolvidas, quais são os atravessamentos e marcadores sociais, econômicos, raciais, políticos, que operam num determinado acontecimento, e tudo isso é importante quando a gente está dizendo que nós vamos fazer uma avaliação qualitativa de algo. Contudo, a palavra contexto, no caso dessa imagem, ou no nosso caso, que nós estamos aqui falando de experiências de mundo que partem da periferia urbana, em sua maioria de corpos racializados, de corpos violados cotidianamente por uma estrutura profundamente racista, o que é que cria, de fato, um contexto periférico? O que é que cria, de fato, o contexto da nossa produção cultural na periferia urbana? É uma pergunta boa para a gente começar a tentar pensar o que, de fato, é uma avaliação qualitativa nos termos que a gente conhece hoje, até hoje. Eu vi que a maioria de nós somos gestores, trabalhamos com cultura, estamos em processos, imersos em processos de avaliação, de estudos sobre práticas culturais. A palavra contexto, com certeza, ela habita muitos debates que vocês estão envolvidos, não é? Então, uma pergunta boa para a gente. O que cria, gente, um determinado contexto? Eu estou fazendo aqui perguntas, gente, o tempo todo, não é para vocês esperarem que eu vou dar uma resposta, não. Eu estou provocando coisas, tá? Por isso, volta aqui para mim, não me deixa só. Sim, Altemar, eu queria falar. Fala. Vanessa, fala. Pronto, Selma, pode continuar, depois eu falo. Pronto. Quando você coloca, né, o que cria, até porque eu coloquei o que a imagem remete, né? Para mim, no caso, como você coloca, ela tem um sujeito que ele tem uma cor histórica no nosso país, né? A nossa negritude, ela é a cara da infância realmente que acessa, como a Selma colocou, os espaços de lazer, né, principalmente a nossa infância, que tem esse aspecto, a solitude, né? Tem duas questões bem específicas, que é a questão da segregação racial e da discriminação social. Então, como se cria isso a partir dessa imagem, né? No caso, do meu ponto de vista aí, né? O que essa imagem, que elementos essa imagem traz? Ela traz esse elemento, que é o que você coloca, né, Altemar? Não é qualquer menino que está ali. É um menino que, historicamente, ele está ocupando diversos espaços, né? Pelo menos ele tem esse estereótipo aí, né? Ele é um tipo ideal desse sujeito que é tão comum aos nossos olhos, né? Como você bem destaca, nas periferias urbanas, ocupando, sim, os espaços de cultura e de lazer,
mas dentro de um contexto, inclusive, mais isolado, né? Nem sempre como participante, mas muitas vezes como esse espectador surpreso que acessa, de alguma forma, o espaço público, mas com um olhar bem diferenciado. Teve uma pessoa aqui que fez um comentário, deixa eu voltar aqui, foi você mesmo, que remete às contradições sociais, né, a situação da infância no Brasil. E, de fato, essa imagem, ela circulou muito a partir desse debate, que ele é um debate, em sua maioria das vezes, colocado por uma certa culpa branca, né, uma culpa branca que ela avalia o mundo a partir de um contexto precipitado. Quando eu digo contexto precipitado, ela já narra o mundo a partir dessa culpa, como se o tempo todo a vivência de pessoas pretas ou de pessoas racializadas e periféricas estivesse sempre à margem ou no submundo, né? Então, é uma narrativa sobre o mundo que ela já impregna um contexto num determinado acontecimento sem o acontecimento nem ter se manifestado. Aí tem uma fala do Bruno Latour, que é um antropólogo, que eu gosto muito dele, você pode baixar um pouquinho, Selma, que ela, para mim, elucida muito o que eu queria dizer para vocês a respeito disso. O Bruno Latour diz assim: quando dizemos que algo é social, ou quando dizemos também que algo é cultural, ou que tem dimensão social, a gente mobiliza um acervo de características que, por assim dizer, marcham juntas, independente de o acervo ser composto de tipos de entidades muito diversas. O que o Bruno Latour quer dizer com isso é que quando a gente fala que essa imagem, ela, por exemplo, apresenta uma dimensão das contradições sociais, ou que um determinado trabalho é social, o trabalho que a gente realiza lá no Bom Jardim, o Nós de Teatro realiza um trabalho social, uma coisa que a gente mais ouve na vida, né? Quando a gente diz que algo é social, ou mesmo cultural, esse cultural aí quem coloca sou eu, a gente já traz junto com isso, com essa palavra, uma série de coisas, assim, um lastro da história do país, ou mais do que isso, da culpa de nunca ter construído nenhum espaço de reparação, de nunca ter construído, de fato, justiça social nesse país, que faz com que dizer que uma coisa é social já está impregnado de uma série de coisas que já dizem sobre algo antes mesmo dele acontecer. Então, é muito delicado a gente fazer a avaliação de contexto sob essa perspectiva, porque esse social, ou o contexto da periferia, ele já foi dado antes mesmo de um acontecimento se colocar. E isso eu falo para que a gente comece a pensar de que tipo de narrativas, ou de que tipo de estrutura nós estamos dispostos a avaliar nos contextos das periferias, contextos de comunidades altamente racializadas, para que a gente possa sair um pouco dessa dimensão da culpa, que é uma culpa branca, uma culpa gospel, uma culpa da salvação. Eu estou ali para salvar uma comunidade das drogas, para tirar o menino da rua, para trazer para ele cultura, dar mais cultura para o menino, antes mesmo da gente abrir a possibilidade de que as coisas aconteçam, porque muitas vezes a gente coloca também sobre o peso da nossa experiência, principalmente da gente enquanto gestão, como se a gente fosse salvador de alguma coisa, né? Como se a gente fosse operar na salvação e solução da construção de determinadas vidas. E aí eu trago isso porque para a gente construir uma avaliação qualitativa de uma experiência, é fundamental que a gente pense que social é esse que nós estamos colocando quando a gente diz que um determinado acontecimento é social, ou mesmo cultural. E isso não é para destituir a chave de leitura de que o trabalho que a gente realiza na periferia ele não é social, não. Muito pelo contrário, ele é social, sim. Todo o trabalho ele é social, toda a vida ela é social, ela está circunscrita por fenômenos sociais, por acontecimentos sociais, por dinâmicas, por políticas públicas, pelo setor financeiro, por diversas forças que operam para que um determinado aconteça. Quem diz que um trabalho não é social é um trabalho que se acha pretensamente asséptico, ele se acha que não tem relação com o mundo, ele está ali fechado, normalmente uma elite branca, uma elite que está fechada dentro de um determinado circuito de poder, que para ela dizer que o trabalho é social é quase como se fosse pejorativo, né? Não, meu trabalho não é social, não, o social é dos outros. Então, quando eu digo isso, não é para a gente destituir a ideia de que o nosso trabalho é social, não, muito pelo contrário. O que a gente precisa é avançar na dimensão do que é social. Porque quando a gente opera com esse conceito, ele, muito mais das vezes, ele paralisa a possibilidade da gente perceber esses contextos de forma fluida, aberta, olhar para aquela criança na praia e descobrir mais do que o racismo já diz do que o que ela é, e a gente, de fato, fazer
emergir coisas que estão fora desses processos de violência racial, de violência de misoginia, da LGBTfobia, que elas estão aí demarcando, são marcadores que operam, inclusive, nas nossas ações com esse público-alvo, sobretudo na periferia urbana. E a gente que está na periferia, a gente sabe muito bem, a gente conhece, a gente tem um histórico de ação, inclusive Fortaleza sabe disso, né? Da quantidade de coisas que nascem para salvar a periferia de alguma coisa, exatamente com esse apelo ao social, e que, na verdade, ele é uma máscara para esconder diversos problemas estruturais que operam na dimensão da cultura na nossa cidade. Vocês estão conseguindo acompanhar o argumento? E aí, tá ok? E aí, o Tim Gold, ele fala uma coisa na próxima página, que também é um outro antropólogo que eu amo pra cacete. Ele diz assim, ó, as linhas da vida social manifestam histórias de devir em um mundo que nunca está completo, mas sempre em andamento. Então, a gente precisa compreender o social como algo que está ligado ao percurso da vida. Se ele está ligado ao percurso da vida, não existe contexto anterior. Só existe a vida acontecendo. E esse social, ele se manifesta a cada momento que nós estamos ali operando com ele. É um social que, até o Bruno Latour, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é um social que ele não vem empacotado. A gente precisa pensar a nossa ação social como algo que não já vem empacotado antes mesmo da vida se manifestar. No caso do menino preto na praia, né? Tem uma série de imaginários que já empacotam o menino na nossa recepção. E a gente não consegue avançar na nossa leitura sobre a imagem exatamente por conta desse social, que é um social fácil, empacotado. Compreendem? E aí, o Bruno Latour, na próxima página, ele diz que o social fácil ele já vem empacotado. O social difícil é o novo social que ainda está por aparecer. Olha, ele não vem antes. Ao alinhavar elementos que não pertencem ao nosso repertório usual. Se não pertence ao nosso repertório usual, significa que aquilo vai se dar. Aquilo vai surgir junto com uma experiência que é única, que não se repete, que ela é da ordem do encontro, ela é da ordem do imprevisível, ela é da ordem do que só se manifesta naquele instante. E aí é muito necessário para que a gente possa pensar numa avaliação séria e comprometida sobre os impactos da nossa ação cultural e dos nossos processos de criação em arte, que a gente comece a pensar nesse social difícil, que não é nada fácil, onde observar uma imagem, construir, e eu trago a imagem como totem, como exemplo aqui, quase como se fosse algo que a gente vai ficar analisando aqui ao longo desses próximos 40 minutos, para que a gente possa descobrir outras perspectivas sobre aquilo. E aquilo como um acontecimento que vai estar sempre por vir, que depende da nossa experiência, da nossa visão de mundo, que pode operar na construção de outras perspectivas mesmo de mundo. Tá? E aí, alguém quer comentar? Abrir rapidinho para eu seguir. Essa dimensão do social, ela é importantíssima para mim hoje, quando a gente está pensando em avaliação, principalmente de ação cultural e ação social. Altemar, eu achei interessante o social empacotado, né? Porque isso daí é um pré-conhecimento, uma pré-concepção do que a gente pensa que são as coisas, né? Então, a partir do momento em que a gente se quebra desse empacotamento, a gente tem uma visão muito mais ampliada para poder partir para essa questão da avaliação. Então, para a vida, para avaliação de vida, para ver vida, né? Eu estou achando valiosíssimo isso daí que você está falando, viu? Muito legal. E aí tem uma questão também que é no próximo slide, Selma, que eu acho que para mim também é muito importante, que eu queria demarcar, que é a diferença entre a visão do administrador e a visão do artista, né? E aí eu fico em altas crises, né? Tem crises, assim, profundas, noites sem dormir, para tentar resolver isso na análise, assim, porque o administrador, ele vai olhar tudo como quase sempre como flecha e alvo, né? E essa perspectiva da flecha e alvo, do objetivo, né, da seta que vai alcançar algum determinado lugar, é uma perspectiva objetivista, assim, que ela coloca o mundo como se fosse um percurso certo, né? Que não tem ranhuras, não tem erro, não tem possibilidade de volta, não tem curva, né? E aí eu acho que é importantíssimo a gente construir uma visão para que a gente possa desempacotar esse social. Você pode ir passando, Selma, uma crítica ao paradigma positivista. Quando a gente está falando de avaliação, e aí quem é da educação sabe disso muito bem,
o quanto a noção de avaliação ela é carregada de uma perspectiva de mundo que é objetivista, que ela é positivista, ela compreende o mundo como uma linha reta, que não tem curva, não tem salto, não tem buraco, não tem erro, né? E aí a avaliação positivista ela está calcada no número, né? Ela não está calcada na pessoa, ela não está calcada na experiência, ela não está calcada no processo de vida. Porque o processo de vida é construído de muitas nuances, de muitas curvas e voltas, né? E o paradigma positivista de avaliação, como a gente vivenciou nas nossas escolas, quando a gente era criança, né, a nota é de 0 a 10. Ou mesmo quando a gente está construindo um parecer sobre algum projeto, uma avaliação mais sistemática. E quando a gente... Aqui nós estamos falando de processos culturais, e aí, mais que tudo, repito, e o que me interessa, processos em arte. A maioria de nós vamos estar em relação com artistas, com processos de construção mais do que objetiva, da ordem da subjetividade. Então, me interessa muito mais uma avaliação que ela olha para o subjetivo do que para o que é objetivo. Porque o subjetivo é da linha das curvas, e a gente está o tempo todo tratando o mundo a partir daí. Não adianta a gente pensar a gestão de cultura sem a gente olhar para o que a arte demanda. A arte ela já demanda uma outra leitura sobre o mundo, que ela é muito diferente do que o paradigma do administrador, o paradigma do coaching, o paradigma da vida administrativa, dos cálculos matemáticos, das tabelas do Excel vão dar conta. Então, para isso, eu coloco muita gente a pensar numa perspectiva contra-hegemônica. Passar mais uma vez, Selma, uma perspectiva contra-hegemônica, centrada nas pessoas e não nos números. Se a gente começa a pensar nisso, a gente talvez chegue nesse social difícil que o Bruno Latour propõe a gente a pensar, um social desempacotado, que olhe para as pessoas e as suas dinâmicas que são completamente heterogêneas, complexas, e mais que tudo, se a gente também pensar numa avaliação antirracista, né, uma avaliação antimachista, uma avaliação anti-LGBTfóbica, a gente vai precisar construir uma avaliação centrada nas pessoas e o que elas dizem, e não nos números. Para isso, eu gosto de pensar numa noção de avaliação responsiva, pode ir passando, onde a noção de culpa, porque ela precisa ser abortada, assim, a gente precisa tirar a culpa das nossas costas para acionar uma dinâmica que seja da responsabilidade. Contra a culpa, eu proponho a gente a pensar na responsabilidade. A culpa, ela não propõe nada. Ela só opera no lugar de conforto, que só realmente reendossa um determinado, os estigmas e o social fácil que já está construído desde então. Tem uma fala do Christian Dunker, que eu queria mostrar para vocês. Pode passar 2, Selma? Isso daí pode passar, acho que ele diz uma coisa que eu acho linda. Ele diz assim, ó, responsabilidade provém da ideia de resposta. E quem diz resposta, presume pergunta. De fato, esta capacidade de questionar-se sobre os fins e os meios dos nossos atos é o que define o campo da ética. Enquanto a culpa individualiza, tanto na autoria do ato quanto na tipificação do crime, a responsabilidade convoca a resposta, convida a posicionar a pergunta e envolve um trabalho coletivo. Este é um trabalho de reconstrução ou de reparação da experiência, sendo essa necessariamente um bem comum, com o qual nós construímos relações. Isso, para mim, é muito bonito, porque, para mim, a gente precisa pensar a avaliação a partir da noção de responsabilidade. Porque a avaliação positivista, essa dos números, essa da escola, ela trabalha sob a ótica da punição, né? Você fez algo, é a lógica punitiva, do vigiar e punir Foucaultiano. Ela nunca é da ordem da reparação, no sentido da responsabilidade. Como que eu me responsabilizo por isso? O que eu preciso fazer para que um determinado erro se transforme, para que um determinado dano seja também o construtor de outros mundos. Então, para isso, essa noção de culpa e responsabilidade, para mim, é algo muito importante para a gente também levantar, se nós quisermos construir uma avaliação social desempacotada. Vocês conseguem perceber essa diferença entre responsabilidade e culpa? A culpa, como o Christian Dunker, ele é um psicanalista, ele fala que ela paralisa a gente, né, mas que se individualiza, né, é seu problema. Não, a responsabilidade é da ordem do coletivo.
é da ordem das relações, é do que me afeta, te afeta e do que nós vamos construir juntos para realizar algo. Ou seja, ela sempre pressupõe uma ética. Então, se a gente quiser construir uma avaliação de um social altamente desempacotado, a gente vai ter que tocar numa dimensão ética. E tocar na dimensão ética é tocar no campo da responsabilização, de quem são os agentes responsáveis por um determinado acontecimento, para que a gente possa reparar e construir uma ação efetiva de mudança no agora. E aí, eu demarco a palavra relação no próximo slide, porque, inclusive, para mim é uma questão conceitual de muito importante, porque, para mim, a vida ela só existe a partir da relação, né? E relação é a possibilidade de troca, é a possibilidade de você perceber o outro, é a possibilidade de você acionar a reparação quando for necessário, construir a responsabilidade, fazer acordos coletivos, operar numa dinâmica que não é a dinâmica do eu, né? É a dinâmica do nós. E quando a gente está falando de processos culturais, e mais que isso, de processos de criação artística, a gente está o tempo todo elaborando a partir da relação. Uma coisa ela só acontece porque existe implicação. Existe eu, existe vocês aqui me ouvindo, existe uma série de atravessamentos que nos cortam aqui, inclusive a qualidade da internet, a qualidade da minha internet, a qualidade da internet de vocês. Se vocês estão num espaço bom agora, se está silencioso, se a criança está chamando, pedindo, se a criança está com fome. Enfim, existe uma série de acontecimentos que eles vão determinar a qualidade dessa relação. Então, se a gente está pensando numa dinâmica de um social desempacotado, uma avaliação qualitativa, a gente precisa pensar na relação. Somente na relação é que a gente vai construir uma perspectiva muito mais complexa do que a imagem paradigmática de um social que já vem empacotado e a gente já imagina que as coisas são desse jeito porque são assim. E pronto, nada vai mudar, né? Isso tudo para defender uma avaliação que esteja, pode passar, Selma, por favor, fincada numa política da experiência. Acho que é uma coisa que eu queria demarcar também bastante para vocês. O que conta, mais que números, se a gente quiser olhar para as pessoas, é a experiência, né? Olhar para o que acontece, olhar o mundo a partir da experiência é algo que demanda uma sensibilidade muito aguçada, uma perspectiva de um mundo que ela sai do controle objetivista, da possibilidade de... Porque ela é impossível a gente ter controle sobre tudo. Não dá, essa precisão cirúrgica no campo das artes, ela é impossível, assim, eu diria isso com muita certeza, inclusive da experiência de grupo, assim, porque são muitos fatores, são muitos agentes, são muitos atores envolvidos na construção de uma relação. Então, a única coisa que nós podemos tratar é sobre a experiência. Como é que foi a experiência para cada um? O que aconteceu? O que nós podemos contar a partir do que aconteceu? Por isso que o que eu proponho enquanto matriz fundamental no próximo slide, que para mim uma avaliação qualitativa, ela só é possível a partir da política da experiência. E essa política da experiência, ela fala de descrever a experiência. A gente não pode fazer nada, se tudo é tão fluido, se tudo é tão complexo, se a quantidade de fatores, atores, agentes, efeitos, processos, é tudo tão múltiplo, a única coisa que nós podemos fazer é descrever, é contar essas histórias, narrar elas, demarcar isso. E para isso, a gente vai ter diversas plataformas possíveis para isso, né? Cadernos de processo, relatório, fotografia, vídeo, são diversos dispositivos que nós vamos poder encontrar para descrever essas experiências. O Tim Gold, ele fala também uma coisa que eu acho muito bonito, que é, as coisas são suas histórias. Não existe um mundo, existem as histórias que a gente conta sobre elas. Então, no próximo slide, o Tim Gold diz assim, ó, em um mundo assim, que é esse mundo que eu estou narrando para vocês, que é complexo, né? Que tem muitos fatores, elementos, efeitos, atores, forças, diversos agenciamentos, coisas que estão atravessando um determinado fenômeno toda hora. Uma peça de teatro ela é feita por uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Tem a vida pessoal do artista, tem metas do projeto, tem tempo, tem prazo, tem uma pandemia no meio de tudo isso. Como é que a gente pode, avaliar isso? Em um mundo assim, Tim Gold propõe.
Nós podemos compreender a natureza das coisas apenas assistindo às suas relações, ou, em outras palavras, contando suas histórias. Pois as coisas deste mundo são as suas histórias, identificadas não por atributos fixos, mas pelas suas trajetórias de movimento de um campo de relações em constante desdobramento. A vida está o tempo todo se desdobrando, né? É uma dobra que se transforma numa desdobra, e aí as coisas elas só se multiplicam, né? A quantidade de coisas que estão afetando um determinado fenômeno, quanto mais a gente tenta compreendê-lo, mais ele se desdobra. Então, é de uma impossibilidade tamanha a gente avaliar algo dentro de uma perspectiva objetivista. A gente só pode o quê? Contar essa história, narrar ela, pensá-la a partir do que ela produziu de acontecimento. Isso eu acho muito bonito para a gente pensar enquanto gestão de cultura, porque isso muda muito assim, a perspectiva da avaliação quantitativa, a avaliação do número, a avaliação do administrador. Como é que a gente poderia se interessar nessas narrativas que são criadas? E aí os documentos de processos, registros, as coisas que a gente pode ir registrando o que está acontecendo, vão ser muito importantes para que isso se desdobre em algo material, né? Alguma espécie de produto. Tem uma... Pode passar, Selma. Eu vou terminar aqui essa apresentação e vou abrir para a gente conversar, tá? Vou aproveitar para lançar todas as questões. A Cecília Almeida Salles, ela é uma pesquisadora que eu gosto bastante, que ela pesquisa exatamente documentos de processo. Ela é uma figura que desenvolveu diversas teorias, diversos conceitos a partir inclusive dessas noções de avaliação, de como é que a gente olha para as coisas, a partir dos registros dela, né? Como é que a gente olha para os relatórios, para as coisas que foram escritas, para os cadernos, para as fotografias, para os vídeos, até mesmo para uma conversa de WhatsApp. Uma conversa de WhatsApp, ali está todo o material que a gente pode avaliar de um determinado processo, né? Ela fala uma coisa: os documentos, eles registram muitos momentos de intensidade, nos quais relações ficam mais claras. Ele tudo olha, isso os documentos de processo. Quando eu digo documentos de processo, é tudo isso que eu falei. Relatório, caderno, conversa de WhatsApp, troca de e-mail, fotografia, vídeo, áudio, tudo o que nós temos de plataforma hoje, inclusive o mundo contemporâneo. E 2020 nos provou isso, né? Nós temos muitas tecnologias hoje para a gente poder produzir registros, tecnologias e plataformas muito diversas, né? E ela fala que tudo isso produz os momentos de intensidade no qual a gente, olhando para eles, as relações ficam claras. Ele tudo olha, recolhe o que possa parecer de interesse, acolhe e rejeita, faz montagens, organiza, ideias se associam, formas alternativas proliferam e pesquisas integram a obra em construção. Enfim, um turbilhão de possibilidades interativas. Todo mundo aqui tem um grupo de WhatsApp, né, de algum processo que esteja vivenciando, um projeto, uma ação cultural. Se a gente parar, e eu adoro fazer isso, para olhar as conversas de WhatsApp, desde quando o projeto começou até agora, o projeto está todo ali. Você vai ver a história que aquela conversa de WhatsApp está te contando. E ali você vai conseguindo perceber que narrativa é essa que você está construindo. Eu gosto muito de pensar isso quase como se fosse uma dramaturgia, né? E a gente está construindo essa história. Então, como que a gente investe a atenção, mais do que nos números, e isso eu estou insistindo muito, porque eu acho que é muito mais comum a gente ter uma perspectiva de avaliação objetivista. Avaliar objetivamente todo mundo já sabe? Coloca aqui os números aqui, avalia aqui a partir de uma tabela, coloca isso no Excel, as fórmulas já vão dizer a nota final de algo, né? E como que a gente faz uma avaliação qualitativa, ela é muito mais difícil, porque ela vem desempacotada, ela toca na experiência, ela toca nas pessoas, ela toca no que está de fato acontecendo. E a gente, enquanto gestor, se quiser fazer uma avaliação, eu acho que os registros de processo, os documentos do processo, eles podem nos dizer muito sobre possibilidades. E aí, por fim, falar sobre esses indicadores qualitativos, né? São 3 coisinhas que eu queria apresentar para vocês. Como que a gente olha para esses documentos de processo para fazer uma avaliação qualitativa? Primeiro, a participação dos diferentes interessados. Eu acho que
A gente precisa pensar em qual é a implicação da gente enquanto a gente está avaliando um determinado processo. Quem são as pessoas interessadas? Quais são as políticas que estão sendo feitas nesse jogo? Por que um determinado acontecimento se dá? Ele se dá de forma aleatória? Não. Existem muitos interesses em jogo. Existem muitas forças, possibilidades interativas. E a gente precisa tentar trazer para esses documentos, olhar esses documentos de processo, tentando ver nele quais são esses jogos de interesse que estão se pautando a construção de uma determinada experiência. Segundo, a importância do contexto. O contexto, como eu falei lá no começo, ele não ele continua sendo muito importante para a gente produzir uma análise de um fato. Mas o contexto, ele não existe antes de um acontecimento. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque senão a gente paralisa em estigma, como a imagem da criança na praia. O contexto é importante, mas o contexto só se dá junto com o acontecimento. Principalmente, marco isso, quando a gente está falando de experiências de mundo altamente racializadas, como a gente está tratando das periferias urbanas. A gente precisa olhar esse contexto com muita seriedade, sabe, com muito rigor, para que a gente possa produzir uma avaliação qualitativa de grande impacto. E, por fim, é importante a gente ficar atento aos consensos, aos embates, quais são os conflitos que operam dentro de um processo, porque é a partir daí que a gente vai construir um olhar sobre essa narrativa longe de maniqueísmo, longe da nossa mais natural forma de olhar o mundo, que é dizer é bom ou é ruim, é mal, é bonito, é feio. Essas construções binárias, elas nos ajudam em nada. A gente precisa contar essas histórias, a gente precisa contar elas e tentar se livrar ao máximo desse julgamento de valor. Esse julgamento de valor, ele perpassa mais que tudo o nosso olhar. Né? O que é ruim para mim pode ser ótimo para o Gleilton. O que é ótimo para o Gleilton pode ser terrível para a Selma. Então, existem o tempo todo conflitos de interesses, jogos de ação, e a gente precisa olhar para elas tentando abandonar essa noção de maniqueísmo. Até aí tudo ok? Vocês querem comentar alguma coisa? Tá maravilhoso. Pode seguir. Eu também estou adorando. Eu vou pedir para a Selma parar a apresentação, que eu queria tentar agora apresentar de novo, porque aí é um monte de coisinha que eu queria mostrar para vocês, e aí eu vou ter que conseguir agora, em nome de Jesus, vai dar certo. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Altemar. Oi. Meu querido, eu adorei suas colocações e tal, e aí me veio uma questão aqui, assim, não mais uma questão, mas me veio luzes, né, nessas palavras, nas referências que você está dando, que é ótimo para todos e todes, né, buscar também esse antropólogo que você citou, né, esses nomes que você citou, é muito importante estar colocando, porque também vai dando material para nós, né? Eu agradeço muito a você por isso. E aí me veio uma coisa aqui, né? Tipo, então, eu poderia dizer, então, que a avaliação, né, segundo a colocação que você colocou lá no começo, quer dizer que a avaliação, ela poderia ser, por exemplo, observar e organizar um determinado processo numa perspectiva histórica, cronológica e social, a fim de uma determinada ação transformadora? Olha, é muito bonito isso que você está dizendo, eu gosto bastante, assim. Eu acho que o transformador é que ainda me incomoda um pouco, assim. Eu acho que a transformação, ela acontece independente de qualquer coisa, assim. Tudo se transforma, a vida está aí, está em movimento, né? Eu acho que gosto muito mais quando você fala no sentido de a gente construir essa narrativa, olhar para essa história e tentar verificar nela o que acontece, né? O que está acontecendo. Obviamente, e aí é que o bicho pega, que a gente aqui está falando de perspectivas de mundo, que nós estamos tentando tensionar as lógicas já dadas, né? A gente está falando de uma perspectiva antirracista, sim, estamos falando de uma perspectiva antimachista, de uma perspectiva anti-LGBTfóbica. Então, essa ação transformadora, ela acontece quando a gente consegue observar o processo. Se a gente consegue
observar o processo a partir de uma noção de responsabilidade, a partir da noção de que nós somos forças atuantes, a história, ela vai mostrando para a gente, essa história que está sendo criada, né, ali dentro do processo, ela vai mostrando para a gente para que caminho a gente vai seguindo. E tem coisas que são inegociáveis. Tem coisas que a gente não vai querer mais repetir, a gente não vai errar de novo no mesmo campo. Porque a gente não nasceu ontem, né? A gente tem aqui experiência de mundo, a gente tem a nossa história de vida, a gente tem os nossos princípios éticos, mais que tudo, acho que essa questão do princípio ético ela é muito fundamental, para que a gente, enquanto a história está acontecendo, a gente tentar perceber que gestos nós precisamos fazer para que ela não repita a história de usurpação e de violência nos nossos corpos. Se liga, Leilton, no que eu estou dizendo? Show, querido. Adorei. E eu acho que isso é fundamental, porque antes da gente querer transformar algo, a gente precisa estar aberto para o que pode acontecer. Agora, essa abertura não é uma, como eu disse lá no começo, não é falta de rigor, porque também está implicada a nossa história, as coisas que nós já vivenciamos, os erros que nós já conhecemos na vida. Então, a gente não vai ser leviano, porque a gente está agindo não pela culpa, mas pela responsabilidade, para perceber quando é que essa história está caminhando para dentro das linhas obtusas do fascismo, que é facinho a gente cair nos discursos dominantes, nos discursos que reendossam violência, nas práticas que estão construindo extrativismo das vidas periféricas, das práticas culturais periféricas, que estão utilizando isso para a construção de mais-valia, que estão transformando isso em royalty de capital simbólico, que estão explorando o capital simbólico e cultural de determinado lugar. Então, a gente olha para isso e a gente sabe como é que essas coisas elas acontecem. Claro que elas nos surpreendem, muitas vezes estão construindo outras táticas aí, que são cada vez mais elaboradas. Mas olhar a história, construir ela, narrar ela, é uma possibilidade de ir percebendo no processo, no caminho, para onde que a gente está indo. Tem uma coisa que eu também acho muito bonita, que o Tim Ingold fala, que ele diz assim, que avaliar ou construir um processo, fazer algo, né, é abrir um caminho e improvisar uma passagem. A gente, enquanto gestor, enquanto artista, é claro que nós temos um objetivo. Não estou falando aqui que, pronto, tudo é tudo, nada é nada, tudo é muito livre, tudo é muito aberto. Não é sobre isso. A gente tem uma força política, nós temos uma inteligência, nós temos um repertório cultural, nós conhecemos coisas, nós vivenciamos outras histórias. O que nós fazemos com isso? Nós abrimos um caminho para que algo aconteça. E aí é como uma mata fechada, se a gente pensar nisso. Eu preciso atravessar ela, ou um rio. Eu preciso abrir um caminho ali. Agora, o que vai acontecer, o percurso vai dizer. Eu vou descobrindo ao longo do percurso. E a gente, enquanto força política, enquanto força sensível, artística, o que nós fazemos é abrir caminhos. Compreende? Para que a gente possa improvisar um mundo, e ensaiar outros mundos, inclusive. Aí eu queria trazer para vocês, está aparecendo aí para vocês Calamel ou não? Está aparecendo nada? Está aparecendo aqui os relatórios, né? Pronto, isso. Vixe, aqui não está aparecendo não, ainda não. Eu, de todo modo, eu vou botar esse link aqui no bate-papo, que aí quem quiser depois, inclusive, pode conhecer algumas coisas. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês é um perfil que a gente tem no Calamel, que é um material, um site de publicações, né? Inclusive isso é público, todo mundo pode ver. E aqui a gente tem relatórios de processo. Eu estava falando aqui sobre registros e tal. Eu queria mostrar para vocês algumas coisas, assim, alguns materiais que eu fui desenvolvendo junto com nós ao longo desse processo, de projetos diferentes, de como que a gente organiza essa história que a gente está contando, né? Eu acho que, sobretudo, quando a gente está falando de periferia urbana, de corpos racializados, a gente sabe do histórico apagamento que existe, né, na história da humanidade sobre essas narrativas, sobre essas vivências. Então, construir a história, gente, é importantíssimo. Assim, a gente precisa ter muito critério sobre os registros das coisas que a gente faz. Registro de processo hoje é disputa de narrativa. E o tempo, os escafundristas virão devorar a sua casa e o que é que eles vão encontrar, né? A gente precisa construir essa história também a partir disso. Claro que a experiência, ela perpassa o corpo, e a memória não é papel, né? A gente sabe muito bem disso. Mas ela é também a possibilidade da gente construir outros espaços, para que outros
e outras venham e conheçam as histórias que a gente vivenciou. Aí aqui tem vários relatórios, aqui também tem o jornal A Merdra, que é um jornal que a gente publicou durante um tempo, foram 30 edições, e aí eu vou mostrando alguns, que são coisas assim, que marcaram, de ações bem pontuais, assim, até para a gente ver as diferenças. Esse aqui, vou tentar abrir outra para apresentar agora, uma guia. O encontro da periferia do campo, inclusive Gleilton estava nisso, né? Você lembra, Gleilton? A gente realizou o primeiro encontro da periferia do campo. Lembro muito. Isso em 2011. Então, para ver, ó, isso aqui é um registro da história disso, né? A gente constrói quase como se fosse um livrozinho, sabe? Com fotos, com a apresentação. E aí, em vez de números, o que nos interessa é a escrita disso. Gleilton lembra, olha aqui, quem está bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá vendo? Gleilton. Isso foi em 2009, acho que foi. A gente vai tentando construir essa história, Gleilton. Lembra como a gente escreve, né? Tudo que a gente realiza, a gente escreve muito sobre o que aconteceu, quais foram as... No caso disso aqui, a gente está falando de um evento cultural, que foi o encontro da periferia do campo. Então, ele tem uma perspectiva muito mais ligada à própria produção cultural, né? A gente olhar como é que se deu a hospedagem das pessoas, comunicação, divulgação, quem eram as pessoas envolvidas, olha, quais foram as coisas que aconteceram, e fotos que vão trazendo para tudo, as imagens, né? Para algum, acho que para mim, agora apareceu. Eu ia dizer que não estava aparecendo, acabou de aparecer. Eu acho que demora um pouquinho, tem um delay aí, viu? Mas agora eu estou vendo. Então, tá todo mundo vendo, gente? Aí, eu vou mostrar outro. Eu acho que cada tem diferenças, assim. Esse projeto aqui que eu vou mostrar agora é um projeto maior. Um projeto que quando nós já fez 10 anos, a gente recebeu um recurso e a gente tinha várias metas, né? Então, isso aqui fala de diversas ações que foram realizadas durante um ano para a gente comemorar 10 anos de grupo. Cada ação que a gente faz, a gente lança isso, sabe? No final, como um material de prestação de contas para a sociedade civil, né? Mas também para a gente registrar a memória disso, sabe? São publicações que a gente deixa disponível na internet. Está aparecendo esse amarelinho? Sim? Vocês estão vendo alguma coisa, gente? Não me façam de louca. Sim, está aparecendo aqui para mim, para a Vanessa, eu acho que está para geral aí. Pronto. Então, isso eu estou mostrando para vocês o quanto, até depois vocês podem dar uma olhada, uma paginada melhor nesses materiais, o quanto é importante contar essas histórias, sabe? O quanto, para a gente, mais do que os números tabulados, a gente senta a bunda e escreve mesmo, assim, tentando narrar isso, contar para as pessoas o que aconteceu. Aí tem de vários projetos, assim, de coisas muito específicas. Nesse aqui a gente realizou a gravação de um documentário, a gente lançou um livro de 10 anos, foi um projeto assim, muito bonito. Assim, nessa época existia a Funarte, né? Existia o Prêmio Miriam Muniz, o contexto de cultura no país era outro, então tinha uma dinâmica muito diferente assim, na nossa produção cultural. Deixa eu ver se eu mostro mais um. A gente... Deixa eu mostrar, do Todo Camburão tem um pouco de Navio Negreiro, quando a gente montou esse espetáculo, que foi um projeto também que a gente, para montar o espetáculo, nós aconteceu muita coisa, né? A gente visitou comunidades quilombolas do interior do Ceará e do Maranhão. Quem aqui viu essa peça? Acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa ou ter ouvido falar, né? E aqui é o relatório do processo de montagem do espetáculo, o registro de todo o processo. Aqui, no caso, a gente foi dividindo mês a mês. Cada mês, a gente contava o que aconteceu no mês inteiro. Quais são as nossas referências, por onde que a gente caminhou, que questões nos intrigam nesse momento. E é muito legal a gente olhar para isso hoje, por exemplo, no caso do Camburão, né?
fazem 7 anos quase que o espetáculo estreou. Isso aqui foi em 2014, esse relatório. A gente está falando aqui, por exemplo, ó, de março de 2014. É legal a gente olhar para isso e perceber hoje, né? Quem é, o que é esse espetáculo, o que as questões que a gente está narrando aqui, elas contam sobre a nossa experiência de mundo, quais foram os percursos que nós vivenciamos, que caminho nós chegamos, o que nós nos permitimos, o que nós descobrimos, onde que a gente errou, onde que a gente acertou, onde que a gente não previa e descobriu coisas. Muito apostando nisso, contar essas histórias. Também está disponível nesse link aí que eu mandei para vocês, tem todos os relatórios do Nós de Teatro. Vocês podem conhecer coisas de projetos, assim, diversos projetos, assim. E a gente sempre cuida de finalizar com um material, assim, sabe? Cuidar de um design, organizar isso. Eu vou mostrar só mais um, para eu abrir esses 15 minutos, que ele é diferente, que é o do Ainda Vivas. Ainda Vivas é um projeto que a gente estreou em 2019, e ele tem um caráter bem diferente do que os outros relatórios, porque a gente, dessa vez, investiu em caderno de processo, que é diferente de relatório. Eu vou mostrar, vocês vão entender. Peraí. Ó, aqui é um caderno de processo, é o caderno da Nayana Santos, tem caderno de processo número 9. A gente tem 9 cadernos de processo, no caso de Ainda Vivas, né? Então, mais do que os relatos, de ficar fazendo relatório disso, daquilo, pedir para os atores, assim, tem um caderno mesmo, esse caderno foi escaneado. Então, tipo, tem uma outra dinâmica, né? As pessoas escreverem com o próprio punho, delas anotarem angústias, é quase como um meu querido diário, sabe? E como isso foi importante para a gente até hoje. A gente tem os 9 cadernos, todos escaneados de forma pública, assim, que mostram um pouco das coisas que aconteceram, quais são os percursos que a gente foi tomando, por que a gente chegou no espetáculo Ainda Vivas como ele é, com as 3 peças, como é que como que o microfone aberto funciona, nossos calendários, Então, é uma outra dinâmica, que é diferente, né, da forma anterior que a gente fazia relatórios, e eu, particularmente, por conta da minha tese, né, tenho estudado muito esses cadernos, porque é eles que estão alimentando o argumento da minha tese. Inclusive, a minha tese tem muito a ver com estudo de processo, né? E para mim, avaliar esse processo, estudar ele, pensar ele, descobrir as coisas, é somente contando essas histórias, e essas histórias estão aqui, narradas, escritas nesse processo, na escolha da forma como a gente desenha, como coloca as coisas aqui. Então, nesse link que eu mandei para vocês, tem os 9 cadernos de processos de Ainda Vivas, tem de outros espetáculos do Nós de Teatro, de outros projetos, que eu acho que são materiais que dão um estofo experiencial legal para a gente entender um pouco do que é isso que eu estou falando. As coisas são suas histórias. E uma avaliação qualitativa, para mim, ela tem a dinâmica da gente olhar para essa história e tentar construir ela. Aqui eu encerro minha fala, e eu queria dar esses 10 minutinhos para a gente trocar uma ideia, conversar, tirar dúvidas, lançar perspectivas, dizer, não concordo, acho que tudo isso aí não tem nada a ver, eu acho que as coisas são diferentes mesmo, e é sobre isso, tá tudo bem também. Câmbio. Fala aberta aí, pessoal, porque é que tá todo mundo tão impactado assim, como é que é? Não, só gostaria de jogar aquela provocação, que a gente joga a provocação e sai correndo, literalmente. Porque eu digo isso porque o grupo que eu faço parte, que é o Bando Somos Todas Marias, né, historicamente, ele surgiu de um grupo misto, na realidade. Era um coletivo chamado Baderna, onde ele era um coletivo misto, e nisso existiu as gatas do projeto, né? E a gente começou a pensar sobre nós, sobre nossas vidas, né, e tal. E que começou a se tornar ações dentro do coletivo Baderna. Só que essas ações começaram a ficar tão aquecidas e tão grandes
que a gente percebeu que não tinha mais como ser um projeto dentro de um coletivo misto. Então, o que antes era um projeto, ele passou a ser um coletivo, que acabou se tornando o Bando Somos Todas Marias, né? E na minha experiência, obviamente, né, com o coletivo misto, né, por mais que a gente sempre, tipo assim, que a gente esteja num espaço, que tem um homem, que eles sempre se proponham a ser pessoas, né, que abram espaço de fala, que compreendam o seu lugar de privilégio, né, dentro dessa estrutura patriarcal e tal, a gente sempre percebe que, de alguma forma ou de outra, é um desafio grande ainda ter o que a gente chama, né, de equidade de gênero, inclusive, principalmente dentro das disputas de narrativas, como você bem falou sobre disputa de narrativa, né, uma disputa de narrativa, inclusive, interna, né, de mulheres e homens artistas dentro de um grupo. E quando se fala sobre esse formato, né, contra-hegemônico, eu sempre digo que esse formato contra-hegemônico ele precisa promover uma alternância de poder dentro dos espaços. E essa alternância, ela não tem como acontecer, por exemplo, se você não consegue perceber, por exemplo, o que eu percebo, né, no caso do Nós, que obviamente eu gosto muito, mas eu sempre percebi que sempre foi coordenado por um homem, né? Eu fico me perguntando como é essa questão contra-hegemônica dentro de um grupo misto, que historicamente parece que ele não muda a coordenação sempre, ou seja, é só porque o Altemar está disposto para ser coordenador? Como é que funciona essa questão de ser contra-hegemônico sem pensar efetivamente na alternância de poder, ou se já foi pensado e não quiseram, porque também tem isso, né? Nós não queremos, nós mulheres do grupo não queremos ser coordenadoras do grupo, né, e tudo. Então, por isso que eu digo, é uma provocação que a gente joga e sai correndo, porque eu queria entender como é que é esse funcionamento de um grupo misto, ser sempre coordenado por um homem, né, e como é que acontecem essas disputas, né, de artísticas, narrativas, né, com mulheres tão fortes, né, que o Nós de Teatro traz dentro. Essas provocações. Olha, Dani, eu acho que a pergunta tem diversos contornos, assim, que pode nos levar para debates, eu acho, muito potentes, importantes, eu acho, relevantes. Agora, eu não sei se ela vai contribuir no que a gente está interessado nesse momento, que é o debate sobre avaliação, né? Acho que, inclusive, ela é uma questão dentro do Nós de Teatro, que até eu falar sobre ela é reendossar a própria crítica que você está lançando, né? Eu acho que na oportunidade de uma fala com o grupo, inclusive com as meninas, eu acho que elas vão ter mais estofo conceitual e lugar de fala para responder isso, inclusive, do que eu, assim. Mas estou disposto a gente ter outros encontros, a gente é um grupo muito aberto para os debates, e, no geral, assim, o que eu posso falar é que os espaços de poder, eles são múltiplos e diversos, e eu acho que o lugar de gestão, ele não necessariamente ele é um lugar de poder, ele é um lugar como outros, né? A gente discute muito sobre isso enquanto grupo, assim, no sentido, inclusive, da nossa remuneração hierárquica, muitas vezes eu, inclusive, dentro do grupo, acumulando gestão e diversas questões dentro do grupo, eu recebo menos do que atores e atrizes que estão em outras funções. Então, nós temos dentro do grupo as funções muito bem definidas, assim. E, obviamente, a minha experiência e expertise enquanto gestor há 18 anos foi construindo um acúmulo que vai dando para a gente também algumas respostas, né? Mas, no que se refere à organização hierárquica dentro do grupo e a própria noção de espaços de poder ou circularidade de poder, tem outros contornos que eu acho que as meninas dariam mais conta de te responder do que eu mesmo, na boa. Bom, Altemar, eu queria comentar, né, assim, desse material muito interessante que você trouxe para a gente, né, acho que a gente pode divulgar no grupo, né, dos alunos, essa apresentação que você fez antes. Pois bem, porque ela desconstrói, né, exatamente, você começou falando do positivismo, né, dessa coisa cartesiana que é a gestão dura, né?
Então, eu acho, assim, o que eu consegui pegar a essência do que eu consegui captar foi essa capacidade da gente ver que nós não estamos tratando de uma avaliação nos moldes tradicionais, mas que nós estamos num campo completamente diferenciado, né? Essa flecha, ela não é ela é tortuosa, esse alvo, ele é móvel, entendeu? Nós estamos num campo tão dinâmico que não dá para a gente aplicar as fórmulas tradicionais de avaliação. Então, que você trouxe para quem tem paradigmas nesse sentido, uma quebra de paradigmas muito grande e que a gente tenta aplicar na gestão, né? E eu acabo de vir de uma gestão de um equipamento cultural, né? Que foi o Teatro Zé de Alencar, e que a gente tenta aplicar de uma gestão, mas que ainda é bem difícil, né? A gente tem dificuldades estruturais mesmo, inclusive de compreensão da equipe, né? Porque é uma mudança de pensamento, é uma mudança de forma de ver contextos, é uma mudança de forma de receber as informações, inclusive de se autoavaliar de uma forma diferente. E aí eu te pergunto como é que é aplicado essa proposição que você falou, como é que isso é aplicado, né? Eu estou falando da minha dificuldade que eu tive, mais ou menos procurando ser uma gestão mais cultural do que administrativa, podemos dizer assim. Como é que vocês aplicam dentro do Nós de Teatro, nesse formato que você falou, dessa história? Eu vi, não deu para ver muitas coisas, mas eu vi que você falou que tinha os cadernos, né, etc. e tal. Vocês mesclam os dois formatos? Como é que é no Nós de Teatro? Olha, os outros, em 2019, a gente começou a acionar os cadernos como material de construção narrativa mesmo, né? Inclusive, a gente tem o hábito até hoje ainda de escrita de relatório, né? Porque, e os relatórios sempre são mais do que meta a executar, objetivo disso, foi isso, números. Isso nunca me interessa, inclusive, assim, o que mais interessado é a galera contar mesmo o que aconteceu. E, inclusive, não só contar no sentido de sair de casa, peguei um ônibus e cheguei no Dragão do Mar, né? Tentar refletir, construir pensamento, ideia. Dentro do grupo, a gente tem uma presença muito forte da pesquisa como uma das linhas de ação do grupo. Então, todos nós estamos vinculados à academia de algum modo, né? As meninas terminaram, acho que todo o grupo, todo mundo é licenciado em teatro, menos o Bruno, a Doroteia está encaminhando isso. Então, tem um campo da pesquisa que interessa muito a todo mundo, né? Então, toda a nossa prática, a nossa praxis está relacionada com escrita, escuta de si, estudo desse material. Então, para a gente nunca escrever só, né? Construir ideias, construir pensamento, tensionamentos, perguntas. E aí, em 2019, de modo mais específico, foi que o caderno chegou de modo muito presente, assim, que aí, tipo, era quase escola, sabe? Tipo, não, gente, o caderno é importante. Estar aqui em sala de ensaio, todo dia escrever um pouco, todo dia contar essa história do seu modo, assim. Um desenho dá conta de muitas coisas, sabe? Um áudio de WhatsApp. No caderno da Nayana, que eu acho muito bonito, depois ela imprimiu algumas coisas de rede social, ela imprimiu tipo, coisas de Twitter, falas do WhatsApp, e colou no caderno, sabe? Construindo, inclusive, uma outra materialidade de coisas, assim, que já trazem outros sentidos, e aquilo começa a se transformar também num outro objeto, né? E aí, para mim, me interessa muito esses cadernos, porque o corpo, ele escreve como corpo, né? Então, por que a escrita veio assim? Por que aqui é um desenho, não um texto, né? Por que aqui tem uma linha? Por que tem 3 páginas entre uma coisa e outra? São coisas que vão começando a elaborar outros imaginários e sentidos sobre a história, e essa história ela pode ser sentida e dita por outros dispositivos. Então, hoje, o caderno ele veio com uma descoberta, assim, junto para a gente construir esse repertório e esse arsenal de coisas. Assim. Nesse link que eu mandei para vocês tem muita coisa mesmo. Mostrei uns 3 ou 4, mas ali já tem coisa a partir de 2009, ou seja, tem pelo menos 12 anos de grupo ali que vocês vão vendo. E, tipo, normalmente, quando algum antropólogo, não sei das quantas, quer vir estudar o nós, mas não, vai ler os relatórios aí tudinho. Falar em relatório, gente, só para lembrar, a gente tem aqui uma avaliação
quantitativa, viu, Altemar? É porque é uma enquete, gente, lembrando vocês de preencher a enquete, que não tem espaço para escrever, depois é que vem essa outra aí. E também dizendo que a gente já está chegando na hora, né? Foi, assim, nossa, se alguém quiser falar aí alguma coisa, assim, por gentileza, falar, temos um minutinho para alguém falar. Oi, gente, boa noite mais uma vez. Eu gostaria, né, de agradecer por esse aprendizado aí tão rico em relação a esse conceito, né, esse conceito qualitativo de avaliação, e que ficou para mim realmente a necessidade da quebra dos paradigmas, né, e principalmente essa questão dos registros, como esse olhar, né, e até um desenho dessa história, numa perspectiva de história oral também, e pensando também de que forma a gente pode estar dentro desse desenho, desse horizonte, né, como ele coloca, como o Altemar coloca, é um horizonte ético, construir também o protagonismo desses sujeitos, né, principalmente quando se trabalha dentro de um território que tem diversos movimentos e diversos segmentos, como estimular que essa avaliação ela seja também conduzida por essas pessoas. E aí volta a fala do Gleilton, né, que eu acredito nessa questão da perspectiva transformadora, sim, também na perspectiva que o Altemar coloca, inclusive falando que foi um divisor de águas na minha vida, assistir Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro. Eu acredito, tu morava aqui no mesmo condomínio que eu, viu, no Samambaia. E eu nunca te vi, acho que tu deve ter me visto, eu nunca te vi. Enfim, incrível, foi muito bom essas reflexões. Para mim, que sou da área, sou assistente social, né, então, e sou artesã antes de mais nada, né, então me coloco dentro desse dilema de se ver enquanto artista, mas principalmente enquanto facilitadora, né, mediadora desses processos. Então, daí vejo também a importância de a gente discutir dentro dessa avaliação como os diversos sujeitos envolvidos podem estar também se posicionando nas questões, como você coloca, né, antirracistas, para além da aparência, que é o que nos chega, né? Obrigada. Muito bom. A gente agradecer também pela noite. Acho que deve ter enchido o saco de algum de vocês, né? Porque eu fico aqui, não, gente, vamos lá, esse negócio a gente aqui vai fazer junto, né? Mas é sobre isso, tanto da experiência, dessas narrativas, vamos construindo essa ação periférica, esse mundo que a gente está desejando. Agradecer, Selma, o convite. Beijos, beijas. Daqui a pouco a gente se encontra vacinada. Amo você como sol, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Amo você como sol, ilumina o meu dia, mas queima minha pele. Queima minha pele, 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 queima minha pele. Boca aberta, a intenção de um gemido.